Roberto Mota, eu quero ouvi-lo. Você acredita que essa ação de Saxida, portanto, é um start aí para a privatização da Petrobras, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós temos duas propostas políticas muito diferentes, né? O presidente Lula, ex-presidente, defendendo que ela vai ser estatal, que vai inclusive estar prometendo até combustível barato agora. Ele está na oposição, a oposição pode prometer tudo, evidentemente. E o presidente Bolsonaro com essa decisão de vender então a estatal. Marcelo, esse é um assunto muito importante porque ele diz respeito a muito mais do que a simples privatização de uma empresa. Ele diz respeito à visão política para o futuro do país. Eu me arrisco a dizer que nesse debate, nesse embate, a gente não tem o confronto de duas propostas. A gente tem o confronto de uma proposta pensada, baseada no que se faz de melhor no mundo, que é a proposta da privatização, que vem do Paulo Guedes, né, talvez o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, do Adolfo Saxida, é um profissional brilhante, reconhecido como um grande líder, super capacitado na sua área. E do outro lado, a gente tem um apanhado de frases populistas, né, que remontam àquela história do petróleo é nosso, de não vou deixar o preço da gasolina subir, como se alguém tivesse esse poder mágico. O preço da gasolina está subindo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, todos os países têm essa dificuldade, mas tem um certo candidato à presidência da República que, como sempre, tem solução mágica para tudo. Agora, eu só queria voltar um ponto. O Paulo Guedes é um cavalheiro, ele estava fazendo um discurso, tinha alguém berrando ali, e ele disse, não vou entrar nessa história, não vou falar das coisas da corrupção que aconteceram. Então eu falo pelo Paulo Guedes. O PT e os seus aliados transformaram a Petrobras num sindicato de ladrões. Vamos lembrar que só um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Você que está em casa assistindo a televisão, pega uma calculadora, faz a conta para ver quanto está no câmbio de hoje, 100 milhões de dólares. Vamos lembrar, Marcelo, que pior do que a corrupção foram os investimentos sem qualquer sentido feitos pela Petrobras. E aí vamos lembrar, a refinaria Abreu e Lima, que estava orçada para custar 2 bilhões, acabou custando 20 bilhões. Vamos lembrar a compra da refinaria de Pasadena, que tinha sido comprada 2 anos antes por 43 milhões de dólares e foi vendida à Petrobras 2 anos depois por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E vamos lembrar do Comperj, um esqueleto milionário que está enferrujando aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode deixar que isso aconteça nunca mais na história desse país. Exatamente. E ainda sobre esse assunto, né, Mota, a gente percebe, né, como você disse, né, a gente percebe toda a movimentação da oposição, né, nessa questão dos combustíveis, que, como você disse, é algo mundial e agora, evidentemente, do ano passado, já pós-pandemia e depois agora com a guerra, a Rússia é uma grande produtora, evidentemente, de petróleo e com as sanções haverá menos oferta. A gente sabe que também todo esse mercado é um cartel, a OPEP que comanda e, portanto, ela vai decidir se vai produzir mais ou menos também. Então, é uma questão muito sensível que vai nortear, a gente percebe aí a preocupação, evidentemente, a economia, esse debate eleitoral de 2022. Não há dúvida, Marcelo, e você vê todas essas coisas que você descreveu, nenhuma delas é novidade, né? O cartel da OPEP já existe há muito tempo, todo mundo sabe que de vez em quando acontece uma crise, o preço do petróleo sobe. Então, a Petrobras é uma empresa que tem 2 papéis, ela é uma empresa de economia mista com ações na Bolsa, deve satisfação aos investidores, ao mesmo tempo ela é controlada pelo Estado. Então, vamos falar aqui um português claro, para quem está assistindo entender. O preço dos combustíveis subiu. Quais são as alternativas que existem hoje? Eu vejo basicamente 4 alternativas. A primeira é o tal subsídio. O governo tira dinheiro do bolso dele, que na verdade é do bolso de todos nós, para subsidiar uma parte do preço da gasolina e do diesel, né? Então é tirar dinheiro do bolso para colocar no outro. A outra alternativa é criar esse tal fundo estabilizador de preço. O que significa isso? O governo tira dinheiro de algum lugar, coloca num fundo, toda vez que os combustíveis subirem, o governo vai lá, tira dinheiro desse fundo e ajuda a pagar o preço dos combustíveis.
A terceira proposta é uma redução voluntária nas margens da Petrobras. Então, os acionistas da Petrobras se reúnem e dizem o seguinte: olha, 40 bilhões de lucro está muito alto, vamos dar uma contribuição para a sociedade brasileira, vamos reduzir esse lucro para 20 bilhões. E a quarta proposta é que o governo dê um auxílio direto para aqueles setores mais afetados pela crise. Por exemplo, os caminhoneiros. Então, vamos supor, cada caminhoneiro recebe lá, de alguma forma, um auxílio. Caminhoneiro, motorista, enfim, todos aqueles que usam o meio de transporte movido a combustível para o seu trabalho. Mota, diante da importância desse tema, a gente sabe, né, no dia a dia do brasileiro, e é uma questão mundial, como você bem colocou, e a gente também não está numa ilha, a gente é afetado, evidentemente, apesar de termos uma petroleira, mas isso a gente sabe que possui toda essa questão da como é que funciona toda a estatal, como você disse, tem ações na Bolsa nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Você acha que alguém no Congresso teria vontade política para levar esse tema ainda, avançar com esse tema ainda em 2022? Eu acho que é essencial que existam pessoas no Congresso que levem esse tema adiante, Marcelo, porque esse é um tema complexo, como o presidente do BNDES falou, demanda estudos, demanda debates, demanda esclarecimento para as pessoas. Não é um assunto simples. Uma empresa como a Petrobras, ela tem um plano de investimentos de centenas de bilhões de dólares que é feito com muita antecedência. Então, uma decisão que é tomada hoje pode afetar, por exemplo, um plano para a perfuração de um poço que vai contribuir para aumentar a oferta de petróleo e reduzir os preços. Então, isso não é um debate simples. Esse debate precisa ser iniciado o mais rápido possível e, mais importante de tudo, ele precisa ser liderado por pessoas preparadas e responsáveis. Ele não pode ser liderado por aventureiros que não têm nenhum compromisso com o futuro do Brasil, ou pior ainda, que tem um péssimo interesse em retornar a Petrobras à posição de ser espoliada por interesses escusos.